recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vou ler numa outra tradução. Porque o espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. A mensagem de hoje tem por título: Não sou mais escravo do medo. Aleluia. Quando eu perguntei para Deus: o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar à igreja? E Ele falou: eu quero falar sobre a escravidão do medo. Porque nos dias de hoje, mais do que nunca, isso tem sido evidente, até mesmo naquele que teme ao Senhor, né? O medo. E para a gente entender a respeito de escravidão do medo, tem 3 pontos que a gente vai aprender com o Senhor hoje: metanoia, medo e chamado. Amém? Amém. Metanoia, medo e chamado. Gravem aí. Para a gente começar, alguém aqui já ouviu falar a respeito dessa palavra, metanoia? Levanta a mão aí. Uma palavra diferente, né? O que isso quer dizer? Metanoia nada mais é uma palavra que nos remete a um significado de mudança da mente. Mas não é só uma simples mudança, mas uma mudança mais profunda na nossa mente. No nosso meio cristão, inclusive, a Bíblia vai falar a respeito disso. Essa metanoia seria uma transformação espiritual, uma transformação na minha maneira de pensar. Amém? Amém. E, na nossa mente, tudo ocorre através de um processo de aprendizado. Ou seja, eu o tempo inteiro me exponho, estou exposto a informações e ao absorver essas informações eu adquiro conhecimento. Amém? Porém, para que uma metanoia aconteça na nossa mente, uma mudança de pensamento ocorra, só o aprendizado em si não é suficiente. É necessário a aprendizagem. Mas, Gabi, aprendizado e aprendizagem não são a mesma coisa? Não. Aprendizado ele está relacionado a um processo que é restritamente intelectual e racional. Agora, a aprendizagem, ela me demanda uma emoção, um envolvimento espiritual, ou seja, a aprendizagem está relacionado com uma experiência que eu tenho, que eu adquiro. Amém? Amém. E para que eu tenha a minha mente mudada, Por que eu estou falando a respeito disso? Porque, como eu falei, o título dessa mensagem é Não Sou Mais Escravo do Medo. E o que acontece? Há uma diferença na mente de um escravo para a mente daquele que é livre. Que diferença é essa? Vou dar um exemplo para vocês. Essa garrafa aqui com água, ela está pela metade, Ela não está cheia. Aquele que tem uma mente de escravo olharia para essa garrafa e diria: nossa, está quase terminando essa água. Vou tomar, vou garantir, porque vai acabar. Agora, aquele que tem uma mente livre, ele olha para essa garrafa e diz: nossa, ainda bem que há água nesta garrafa. O que eu quero dizer? O que Deus quer nos ensinar? Aquele que tem uma mente cativa, aquele que tem a mente de escravo, ele sempre tem uma visão de escassez. Porém, aquele que tem uma mente livre, uma mente de filho, ele tem uma mente, uma visão
de abundância. Aleluia. Glória. E é sobre isso, né? Porque a palavra ela fala a respeito de nós renovarmos a nossa mente com a mente de Cristo. Aleluia. E a mente de Cristo ela é exatamente isso. Ela te dá uma visão de abundância, Aleluia. não de escassez. Glória a Deus. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Então, a respeito de metanoia, a gente consegue compreender, né? Essa mudança de pensamento e a necessidade da aprendizagem, da experiência, do provar. Amém? Amém. E a respeito de medo, o que é isso? Né? Essa emoção, esse sentimento tão natural que nós, seres humanos, sentimos, né? É uma emoção que faz parte desse nosso instinto de sobrevivência que nós temos, né? De nos manter salvos de um perigo. Agora, até aí tudo bem. Ai, medo de altura. Coloquei a minha mão sobre uma superfície quente. Queimei a mão. Numa próxima vez eu vou ter um receio, um medo saudável de não colocar a mão ali. Amém? Amém. Agora, o medo se torna um problema quando ele passa a nos controlar. E entenda uma coisa essa noite. O medo é uma emoção que gosta de assumir o controle. Ele gosta. É um campo emocional que gosta de tomar o controle. Só que a palavra nos fala que a nossa vida está no controle de quem? Aleluia. Do medo? Meu Deus. Cristo. Mas de Deus. Aleluia. Então, se a minha vida está sob o controle do medo, é um sinal de alerta para mim e para você. Para que a gente venha se atentar. Está errado. Tem algo que precisa melhorar aí. E que tipos de medos, né? Existem vários. Aí você vai me dizer assim, não, espera aí, Gabi. Eu não tenho medo. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de altura. Mas não são esses medos. E às vezes até tem pessoas que criam fobias por causa desses medos. Mas talvez você sofra e seja hoje escravo do medo de rejeição, de não ser aceito, de não ser amado. Talvez você esteja escravo numa mente que tem medo do fracasso. Talvez você tenha medo de se expor. Você tenha medo da opinião alheia. Ah, mas o que vão falar a respeito de mim? E isso às vezes te bloqueia a ponto que tu não consegues fazer nada. Às vezes nós temos medo da morte, da perda, da solidão. Medo, muitas vezes também, da ausência de provisão. E se faltar? E se? E o que Deus fala? Que nós não deveríamos andar ansiosos com o que comeremos, com o que beberemos? Se Ele reveste, né? Se Ele dá a provisão lá para os lírios, que não precisam fazer nada. Glória a Deus. O que mais Ele fará por vocês que são filhos, por nós que somos filhos? Então, por que medo da ausência de provisão? Agora eu quero que você comece a refletir, porque eu sei que o Espírito Santo essa noite já está trabalhando aí no teu coração e na tua mente. Que medos tem te controlado? Que medos que tem assumido o controle da tua vida a ponto de te paralisar? Qual é o teu medo? Ele tem assumido o controle? Agora, de todos esses poucos exemplos que eu dei de medo, talvez uns tenham, alguns outros não tenham, mas tem um medo que é universal. Esse medo todo mundo tem, um dia já teve ou vai ter. O medo do desconhecido, sabe? Diante de uma situação, diante de uma decisão, você não sabe o que vai vir. Aquilo é desconhecido para ti. Ainda não teve aprendizagem, lembra? Não passei por aquela experiência e aquilo me gera um medo. E aí, diante dessa situação, tem duas coisas que o medo pode fazer. Se você tem uma mente de filho, uma mente de alguém que é livre, esse medo vai te impulsionar
E você vai descobrir o desconhecido. Agora, se você tem uma mente de escravo, alguém que está preso ao medo, provavelmente o desconhecido vai fazer você paralisar. E o engraçado é que o medo, ele trabalha gerando uma paralisia de dentro para fora. De dentro para fora. Começa a paralisar tudo aqui dentro. A ponto de me paralisar de forma externa. As minhas ações começam a parar. Sabe, agora, quarta-feira passada, no GC nós falamos sobre tudo muda quando você muda. E, às vezes, é isso. Para que as coisas comecem a mudar, é necessário que eu comece a mudar. Aleluia. E aí o Maurício trouxe um exemplo, né, de um objeto pequeno, grande, entrar num copo pequeno, não entrava. É assim. Tem coisas que não vão entrar, você não vai entender se você não permitir ampliar a tua visão, ter uma visão de abundância. E isso só é possível se você deixar de ter uma mente de escravo. Aleluia. E passar a ter uma mente de quem é livre. Aleluia. Amém? Amém. E falando a respeito do medo do desconhecido, quando eu estou diante disso, e eu falei, o medo ele me impulsiona, né? Ou avançar ou paralisar. Se eu paraliso é um problema. Se eu avanço, eu desfruto de coisas poderosas. Sabe, eu já passei por várias experiências de medo. Inclusive o medo de vir morar em São José do Norte. E se eu permitisse que esse medo me paralisasse, ele me paralisou por um tempo. E hoje eu colho frutos, eu e meu esposo colhemos frutos do nosso ministério, do nosso chamado. Tem coisas que vocês nem imaginam, mas nós sabemos que estamos desfrutando. Porque eu permiti querer essa visão de abundância. Eu não tive medo, uma hora eu tive que dizer, chega, eu não posso ter medo do desconhecido. E tem um autor que fala, nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido num Deus conhecido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de decidir. Não tenha medo de decidir andar com Cristo. Você que está em casa, não tenha medo de decidir andar com Cristo. Mas como que vai ser? Esse meu futuro ainda não é conhecido para mim. Confia. O teu futuro que ainda é desconhecido para esse Deus que é conhecido. Para esse Deus que é poderoso. Em nome de Jesus. E o problema do medo, quando ele gera essa paralisia, é que o medo, ele tem um amiguinho que anda junto, que é a dúvida. E esse amiguinho que anda junto, a dúvida, ela não é amiga da fé. A dúvida, ela gera incredulidade no nosso coração. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Aleluia. Então, entendemos um pouco da metanoia, do medo. Mas, Gabi, como que eu me liberto de uma mente de escravidão? Como que eu deixo de ser escravo do medo? Através da metanoia. E lembra que eu falei que a metanoia, para ela acontecer, ela precisa da aprendizagem. Ela precisa da experiência. Ela precisa do envolvimento mais profundo. Ou seja, eu preciso me relacionar com aquele que tem a visão de abundância. Aleluia. Eu preciso me relacionar com o Pai. O versículo que nós lemos diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esse Espírito que eu recebi, que você recebeu. Se você não recebeu, você vai receber em nome de Jesus. É um Espírito que não te torna escravo. É um Espírito que faz com que você não tenha medo. É um Espírito que, pelo contrário, ele te torna filho de Deus. Glória ao teu nome, Deus. E aí é que está o segredo.
Qual é a diferença daquele que tem uma mente de escravo para aquele que tem uma mente de filho? É isso que o Senhor quer essa noite trabalhar. Que nós venhamos a ter uma mente de filhos de Deus. Aleluia. Sabe, o filho de Deus, ele tem uma mente que sabe que tem um pai. Aleluia. Diferente do escravo. O escravo, ele tem um pai? O Senhor. Ele tem um Senhor. Aleluia. E isso nos remete, né, à escravidão, a uma obrigação, uma opressão, muitas vezes. Então, entenda que esse espírito que Jesus deixou para nós, Aleluia. esse espírito é o espírito que te faz tornar filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a teu nome. Glória a Deus. Que faz você entender que você é filho, Aleluia. que você tem um pai. Aleluia. E que você é amado. Aleluia. E lindo que no final desse versículo fala, né? Que pelo poder do Espírito, desse Espírito, nós podemos dizer com fervor: Pai, meu Pai. Esse Espírito faz você entender e clamar com convicção: Pai, meu Pai, eu tenho um Pai. Aleluia. E quando você começa a entender que você foi adotado, na outra versão a gente leu ali, ó, mas um espírito de adoção, um espírito que te adotou, que te tirou daquele cativeiro de escravidão, que quer te tirar desse cativeiro de escravidão do medo e te fazer filho. Aleluia. Glória a Deus. Fala, Deus. É para você entender que você foi adotado, que você tem um pai e que esse pai te ama. Aleluia. E isso indica que você tem um destino. Glória a Deus. Sabe, enquanto a gente está falando aqui, muitas setas estão sendo lançadas na tua mente agora. Setas de medo, setas de escravidão, sabe, dizendo: não pode, não consigo, eu só vejo escassez. Setas de orfandade, dizendo: não. Como você pode ter um pai que te ama se você é assim, se você faz isso? Sabe? E depois deste culto, essas setas vão voltar. E quando elas voltarem, repreenda no nome de Jesus. Aleluia. Eu rejeito, eu não aceito essa seta de medo, essa seta de escravidão, essa seta de orfandade, porque eu tenho um pai, Aleluia. eu sou filho. Aleluia, Deus. E eu tenho um destino, e esse destino é singular para cada um aqui. Aleluia. Porque cada um tem um chamado. Aleluia. Lembra, eu falei que nós íamos falar de metanoia, medo e chamado. Por quê? Porque Satanás, ele gosta de agir muito nesse campo emocional do medo. Porque assim como ele, o medo gosta de assumir o controle. E ele quer nos amedrontar a ponto de nos paralisar. E quando isso acontece, isso nos impede de responder ao chamado de Deus. Ou de continuar fazendo aquilo para o que Deus me chamou. E eu quero rapidamente dar um exemplo, né? Quando eu estava meditando na palavra, Deus me deu 2 exemplos. Na verdade, eu vinha vindo de carona no carro, com o irmão Rudimar e com o Bruno, e eles iam falando de Elias e Eliseu. E eu falei, hein? Esses caras aí são bons para nós usar como exemplo, né? Elias foi alguém, a maioria que deve conhecer a história de Elias, um grande profeta. Elias foi alguém que tinha um chamado, respondeu ao chamado de Deus. Porém, durante a sua caminhada, e é bem marcado, né, o período assim da caminhada de Elias, ele foi alguém que teve medo. No primeiro momento, o profeta que já havia feito tantos milagres, já tinha provado e experimentado de Deus. Então não pense você que talvez por você já ter uma mente de filho, ora você não possa ser alcançado por uma seta ou uma
circunstância te levar a uma mente de escravidão de medo. Mas hoje você está recebendo aqui uma palavra de Deus que é a orientação para a tua vida. Para que quando isso acontecer, você saber se posicionar. Aleluia. E saber que é filho. Glória a Deus. Que a tua visão não é de escassez, mas é uma visão de abundância. Aleluia. Então a gente vê que quando Elias é ameaçado por Jezabel, ele foge. E ele se recosta debaixo de uma árvore. E com medo, ele até pede, que Deus levasse a vida dele. De tanto medo que ele estava de que Jezabel fosse tirar a vida dele. E ali ele adormece. O medo tem isso. Ele nos adormece. O medo às vezes vai fazer com que você morra espiritualmente, deseje morrer espiritualmente. Mas vem a provisão para Elias continuar. Deus vem e diz: que fazes aí? Então talvez hoje você seja o Elias que está debaixo dessa árvore, adormecido, com medo. E profeticamente o Senhor diz para ti: que fazes aí? Meu Deus. Que fazes aí? Aleluia. Deus de poder. E Deus está te dando essa noite o alimento para que você caminhe. Aleluia. Elias recebeu um pão e caminhou por 40 dias. 40 noites, se não estou errado. Mas, de repente, Elias entra numa caverna. Ele de novo se deixa ser dominado pelo medo. Ô, Elias. Meu Deus. Tá difícil de entender que é filho? E aí, Elias está ali naquela caverna. E talvez você seja não o Elias que está lá na árvore, mas talvez você seja um Elias que um dia foi escravo do medo, se libertou, mas hoje está de novo. E ainda em meio a todas essas vozes, sabe, ali quando Elias está na caverna, vem um terremoto, vem isso, vem aquilo. Coloca as vozes do medo no modo mudo. Tem um louvor que diz isso. E ouça uma voz suave. Aleluia. Que diz para você: sai. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Senhor. Coloca essas vozes turbulentas, agressivas, opressivas, e ouça essa voz suave que diz: sai. Que fazes aqui? Muitas vezes tem pessoas que são aprisionadas ao medo de cumprir o chamado. Não tenha medo de confiar o teu futuro desconhecido a um Deus que é conhecido. Aleluia. Às vezes tem pessoas que estão aprisionadas ao medo de compartilhar, de criar um sucessor. E saiba que o teu chamado ele só vai ser completo, eficaz, quando você criar sucessores. Meu Deus. Às vezes, até dentro da tua empresa, do teu trabalho, sabe, você é aquela pessoa que não vou ensinar muito o que eu sei, porque eu tenho medo que essa pessoa tome o meu lugar, porque eu tenho medo que essa pessoa seja melhor ou maior do que eu. Saiba de uma coisa: ninguém tira o teu lugar diante de Deus. Aleluia. Elias não teve problema com isso. Eu creio que ele ensinou tudo que sabia para Eliseu. Mas Elias desfrutou de algo que Eliseu não desfrutou. Uma carruagem de fogo veio e pegou ele e arrebatou. Então o que é para ti, é para ti. Aleluia. Apenas faça. Apenas cumpra o teu chamado. Crie sucessores no teu chamado. Crie sucessores por onde você passar. Deixe um legado. Em nome de Jesus. Aleluia. Não tenha medo. Porque talvez você vai ser o Elias numa carruagem de fogo. Tamanho prazer Elias teve, Eliseu não teve. Porque não era para Eliseu, era para Elias. Às vezes, nós temos esse medo que nos impede de servir a Deus. Mas a palavra diz que Deus não te deu esse espírito de medo.
Ele te deu um espírito que te faz filho. Aleluia. E que você pode dizer com fervor: Abba, Pai, Paizinho querido. Aleluia. E agora eu quero falar de Eliseu, um profeta que cumpriu o seu chamado. Tinha um chamado também. Mas Eliseu é uma figura de alguém que respondeu ao chamado de Deus sem medo. Em nenhum momento você vê Eliseu com medo. Então eu quero convidar você para nós lermos 1 Reis, capítulo 19. Eu já estou encerrando. 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Diz assim: Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: Deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta. O que fiz contigo? Algumas traduções dizem que eu não te impeço. Ele voltou, pegou as juntas de boi e os matou, e com o jugo dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou, passou a seguir Elias e a serviu. Amém? Aleluia. Eliseu provavelmente era alguém que já sabia do seu chamado. Que já sabia. E a gente vê que quando Elias vem, lança a capa sobre ele, diz que ele... O que ele faz imediatamente? Ele larga, ele vai. Ele não teve medo do futuro desconhecido. Porque ele sabia que era filho. Porque ele sabia que tinha um pai. Um pai que até mesmo a gente vê que Elias não teve medo. Eliseu não teve medo da ausência de provisão. Vocês leram aqui o que ele fez? Ele queimou o arado, os bois, o churrasco. Sabe? Isso simboliza que ele aniquilou, ele destruiu a fonte de provisão que ele tinha. Eliseu não tinha plano B. Eliseu tinha um plano A. Aleluia. Que era responder ao chamado de Deus sem medo. Então essa noite o Senhor te chama: vem, responda ao meu chamado, sem plano B. Meu Deus. Sem plano B. Não fica assim: mas eu vou garantir aqui. Não, eu garanto o teu futuro. Aleluia. Outra coisa que me chama a atenção quando eu estava lendo isso aqui, e Deus me falou: tem gente que tem medo do tempo da espera e está escravizado por isso. Às vezes há uma promessa sobre a tua vida, há algo que você já colocou diante de Deus e até hoje não aconteceu. E você tem tido medo. Será que vai se cumprir? Será que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Mas está tão difícil. Será? E esse será é o amiguinho do medo, lembra? E aí, isso começa a matar a tua fé. E teu coração começa a ficar incrédulo. E você começa a ter a mente de um escravo. Uma visão de escassez. Não tenha medo do tempo de espera. Porque o esperar, eu ouvi isso uma vez numa pregação. Esperar não é fazer nada. Esperar é esperar. Aleluia. Como você vai esperar depende de você. E Eliseu sabia que tinha um chamado. E ele decidiu esperar trabalhando. Aleluia, Deus. Porque quando Elias chega, o que ele estava fazendo? Trabalhando. Ele não estava: oh Deus, será que eu vou ser o sucessor de Elias?
Deus te deu uma palavra, você vai ser um pregador para nações. Aí você pensa, faz tanto tempo que eu recebi essa palavra e eu não saí de São José do Norte. E de lá pregar para nações. Trabalhe. Aleluia. Trabalhe. Meu Deus. Sabe, talvez Deus te dê um projeto. Vou usar o Maurício como exemplo. De ter uma casa de reabilitação terapêutica estadual. Você recebeu essa promessa. Agora eu te pergunto, você está trabalhando pelo menos na vida de um dependente químico? Talvez Deus te deu o dom de cantar. Ah, mas eu não tenho esse dom de cantar, eu acho que eu não canto bem, enfim, e aí o medo te toma conta. Agora eu te pergunto, você está trabalhando para isso? Está fazendo aula de canto? Está exercitando os dons que Deus te deu? Para que quando chegar a hora, você responda ao chamado sem medo. Então, o medo da espera, repreenda isso na sua vida, em nome de Jesus. Medo do desconhecido, repreenda isso em nome de Jesus na tua vida. Medo da ausência de provisão, repreenda isso em nome de Jesus na tua vida. Uma coisa que é engraçada, que Eliseu, em seguida que Elias vai com a carruagem de fogo, e ele vê, e Elias disse, você vê, você receberá a unção dobrada que ele pediu. Aleluia. Automaticamente ele fica triste, diz que ele rasga a capa dele, mas automaticamente ele pega a capa de Elias lá e pá, bate com aquela capa na água para que o rio, o mar do Jordão se abra. Aí não se abriu e ele diz assim, onde estás tu, ó Senhor de Elias? E já bate de novo e o mar se abre. Sabe o que eu aprendo com isso? Ele sabia quem ele era. Ele sabia que tinha um pai. Então ele bateu com fé. Ele sabia que se ele visse a carruagem, ele receberia a unção dobrada. Ele saberia que aquele mar iria se abrir. Ele não ficou, oh, bati, agora não abriu, o que eu faço? Oh, céus. Não, ele age com fé. Aleluia. Ele confia aquele futuro desconhecido no Deus que ele conhecia. Aleluia. Comece a entregar o teu futuro, ainda que desconhecido, para esse Deus que você conhece. Em nome de Jesus. Em seguida que ele sai dali, ele atravessa o rio, acho que logo em seguida ele está caminhando, e diz que zombam dele. Algumas canções dizem assim, calvo, careca. Falam assim para Eliseu. E alguns teólogos dizem que Elias era um homem apresentável, tinha cabelos longos. Então talvez Eliseu podia, diante daquela afronta, daquela opinião alheia, se amedrontar e dizer, é mesmo, não sou como Elias. Será que eu realmente serei bem sucedido no meu chamado? Eliseu, nem aí. Até mandou uns ursos lá para pegar os salvadores. Mas o que eu digo? Aquilo não paralisou ele, aquilo não gerou medo nele. Porque ele já tinha a metanoia. Ele já tinha a mente de Cristo. Ele já tinha uma visão de abundância. Ele sabia que era filho amado e que tinha um pai. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.